Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos pilares da nossa Constituição, os direitos sociais. É um tema que vai muito além de uma simples lista de deveres do Estado, né? Com certeza. Ele define o tipo de sociedade que a gente busca ser e o que significa de fato cidadania no Brasil. Exato. E o nosso objetivo aqui é justamente desvendar essa ideia, de onde ela veio, como ela está prevista na nossa Constituição de 88 e, o que talvez seja o ponto central, as grandes teorias que definem se um direito social sai do papel ou não. Ou seja, a gente vai falar daquela tensão, né, entre o que a lei promete e o que o Estado, o que ele pode ou o que ele deve entregar. Exatamente essa tensão. E essa história toda começa, pelo que eu entendi, com uma grande virada de chave. A gente sai de um Estado que só assistia o constitucionalismo liberal para um que precisa entrar em campo, que é o constitucionalismo social. O que motivou essa mudança? O que motivou foi basicamente a realidade. O modelo liberal com aquele absentismo estatal, ele partia de uma premissa que não se sustentou. A de que era só o Estado não atrapalhar e tudo daria certo. Isso. Mas a Revolução Industrial, as crises econômicas, tudo isso mostrou que era uma ficção. A liberdade, sem nenhuma condição material mínima, não significava muita coisa, sabe? A desigualdade explodiu. Entendi. A igualdade formal, aquela perante a lei, não estava garantindo uma vida digna para todo mundo. Precisamente. Ficou muito claro que era preciso uma postura ativa do Estado. Uma postura para promover o que a gente chama de isonomia na sua dimensão substancial, material. Não só tratar todos como iguais na teoria. Exato, mas dar condições para que as pessoas tivessem pontos de partida mais justos. E é aí, nesse exato momento, que nascem os direitos sociais, que tecnicamente a gente conhece como direitos de segunda dimensão. Certo, segunda dimensão. A primeira seriam as liberdades, né? Ir e vir, expressão, onde o Estado não deve interferir. A segunda, então, seria o oposto. É o oposto. Eles se manifestam como prestações positivas. O Estado não pode mais só se abster. Ele precisa agir, precisa construir escolas, hospitais, criar sistemas de previdência. É a principal ferramenta do Estado Social de Direito. E onde essa ideia foi parar no papel pela primeira vez? Quais foram as primeiras constituições a formalizar isso? A doutrina sempre aponta 3 constituições que foram pioneiras. A primeira, e que muita gente se surpreende, é a Constituição Mexicana de 1917. Mexicana, em meio a uma revolução. Pois é, eles produziram um documento incrivelmente avançado. E o grande pulo do gato do México foi atribuir o caráter de fundamentalidade aos direitos sociais. O que isso quer dizer na prática? Fundamentalidade. Quer dizer que eles não eram mais só promessas vagas. Foram colocados no mesmo patamar de importância que os direitos civis e políticos. Isso deu um peso jurídico para eles que nunca tinham tido antes. E da América Latina, essa ideia cruza o oceano, imagino? Cruza e aterrissa na Alemanha num cenário de caos pós-Primeira Guerra, com a Constituição de Weimar de 1919, e ela é de uma riqueza de detalhes impressionante. O que ela trouxe de tão novo? Olha, Weimar foi pioneira em prever a igualdade entre marido e mulher, equiparar filhos legítimos e ilegítimos, coisas que hoje parecem óbvias, mas que eram revolucionárias para a época. Mas o foco principal foi outro, certo? Sim, o foco mais marcante que influenciou o mundo inteiro foi a tutela estatal sobre a educação pública e, principalmente, um capítulo inteiro dedicado ao direito trabalhista, jornada de trabalho, salário mínimo, férias. Tudo isso ganhou status constitucional ali. Impressionante. E o Brasil? Como é que essa onda chegou aqui? Chegou com a Constituição de 1934, na era Vargas. Foi a nossa primeira a prever expressamente os direitos sociais. Muito inspirada nesses modelos, o mexicano e o alemão. Foi o nosso ponto de virada. Fascinante essa base histórica. E me leva direto para a nossa realidade. Como a nossa Constituição, a de 88, organiza esses direitos hoje? Bom, o coração da matéria está no artigo 6º. Ele lista um rol.
Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. É uma lista bem completa, mas uma dúvida que sempre aparece. É só isso? Se um direito não está aí nessa lista, ele não pode ser considerado social? Essa é a pergunta-chave, e a resposta, que é pacífica na doutrina e na jurisprudência, é um sonoro não. Esse rol do artigo 6º é exemplificativo. Ele não é taxativo. Ele dá exemplos, mas não fecha a porta para outros. Exatamente. Ele aponta os mais importantes, mas não esgota o universo dos direitos sociais. Mas isso não pode gerar uma certa insegurança? Onde que fica o limite? Qualquer coisa pode virar um direito social e ser exigido do Estado? Sua pergunta é ótima porque toca no centro do debate. O limite é construído, sabe? Pela jurisprudência, pela evolução da sociedade. O direito ao acesso à internet, por exemplo. Um debate super atual. Atualíssimo. Hoje, sem internet, a pessoa fica de fora de tanta coisa, né? Serviços bancários, acesso à justiça, trabalho. A discussão é se ele já não se tornou essencial para a dignidade. Entendi. A lista pode crescer. E falando em mudanças, o próprio artigo 6º foi alterado há pouco tempo, não foi? Foi sim. A Emenda Constitucional 114 de 2021 adicionou o parágrafo único. Ele estabelece um direito a uma renda básica familiar para todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social. Uma renda básica. Isso lembra os auxílios da pandemia, mas o texto fala em algo diferente, né? Muito diferente. A palavra-chave aqui é permanente. O que a Constituição prevê agora é um programa permanente, não uma medida de emergência. A ideia é ser uma política de Estado. Só que o texto constitucional aponta a direção, mas não cria o programa de fato. Ele já coloca um mas, não é? Exatamente. O parágrafo diz que uma lei vai definir as regras e os requisitos. E, o ponto crucial, ele termina dizendo que tudo deve observar a legislação fiscal e orçamentária. E essa pequena frase É a porta de entrada para o campo de batalha. é a porta de entrada para a parte mais complexa e conflituosa de toda essa discussão. Porque ter o direito escrito é uma coisa. Tirar do papel, especialmente quando envolve dinheiro, é outra. E isso nos leva direto para a teoria da reserva do possível. Sem dúvida. A reserva do possível é quase sempre o primeiro argumento do poder público. Ela nasceu na Alemanha, nos anos 70, e diz de forma bem direta que a efetivação dos direitos sociais depende do que é. Bom, do que é possível fazer. Possível em que sentido? É basicamente o argumento do não temos dinheiro. É como ela é mais usada no Brasil, sim. A dimensão fática seria a falta de recursos e a dimensão jurídica seria não ter previsão no orçamento. Mas na origem, a ideia era um pouco mais sobre o que é razoável exigir do Estado. Mas do jeito que se usa aqui, ela não vira uma desculpa para a inércia. É só dizer não tem orçamento e o direito constitucional fica para depois? Qual é o freio para esse argumento? O freio é outra teoria, que funciona como um contraponto direto. A teoria do mínimo existencial. A ideia é que existe um núcleo de direitos tão essenciais que eles não podem ser negados com o argumento da reserva do possível. Um piso de dignidade. Abaixo daquilo não se pode ir. Exatamente. É o conjunto de condições indispensáveis para uma existência humana digna. E o ponto-chave é que esse mínimo não só é protegido contra restrições, como ele exige uma atuação positiva do Estado para ser garantido. O Estado não pode se omitir. E o que entra nesse pacote do mínimo existencial? Existe um consenso? Não há uma lista fechada, mas a posição da professora Ana Paula de Barcelos é muito influente. Para ela, o núcleo duro seria educação fundamental, saúde básica, assistência social aos necessitados e acesso à justiça. E aqui tem uma distinção que me parece fundamental. Mínimo existencial e mínimo vital. É a mesma coisa? De jeito nenhum, e essa é uma distinção que sempre cai em prova. Mínimo vital é só o necessário para a sobrevivência biológica. Água, um mínimo de comida, subsistência pura e simples. E o existencial?
O existencial é muito mais amplo. Ele abrange as condições para uma coexistência digna, para uma inserção mínima na vida social. O STJ tem uma decisão ótima sobre isso, no agravo em recurso especial 790-767. E o que o STJ disse? O tribunal afirmou que o mínimo existencial não se resume ao mínimo vital e inclui as condições socioculturais que asseguram um mínimo de participação social. Ou seja, dignidade não é só não morrer de fome, é se sentir parte da comunidade. Perfeito. Então temos a reserva do possível, que é o limite, e o mínimo existencial, que é o núcleo intocável. Mas e os direitos que já foram implementados e que estão acima desse mínimo? Um governo pode simplesmente acabar com eles? Aí entra a nossa terceira teoria, que funciona como uma trava de segurança: a proibição do retrocesso. Que também vem da Alemanha, né? Também, da mesma época. E ela tem vários apelidos que é bom a gente conhecer. Quais são? Vedação do retrocesso, proibição de regressividade em espanhol, ratchet effect em inglês e o mais famoso de todos, efeito cliquê. Efeito cliquê. O que significa? Pensa numa catraca de ferramenta que só gira para um lado, ou na trava de segurança da montanha-russa. Ela sobe, faz cleque e não desce mais. Entendi. A ideia é essa. Uma vez que o poder público atinge um certo nível de concretização de um direito, cleque, travou. A única direção permitida é para cima, para mais proteção. É vedado suprimir ou diminuir o que já foi alcançado. E o fundamento disso é o quê? A segurança jurídica? Exatamente. O fundamento principal é o princípio da segurança jurídica. As pessoas precisam confiar que os direitos conquistados não vão ser retirados do nada. A teoria exige progressividade. Fantástico. Vamos amarrar tudo então. A gente viu a evolução histórica de um Estado ausente para um Estado ativo. Exatamente. O que deu origem aos direitos sociais. Depois vimos como a nossa Constituição de 88, lá no artigo 6º, estabelece um rol aberto exemplificativo desses direitos. E que recentemente passou a prever uma renda básica permanente. Isso. E por fim, a parte mais densa, né? O campo de batalha da aplicação desses direitos, onde três forças se enfrentam. De um lado, a reserva do possível, que é o argumento do Estado sobre os limites. De outro, o mínimo existencial, como esse núcleo de dignidade que o Estado é obrigado a garantir. E como proteção para o que já temos, a proibição do retrocesso. Exatamente. Garantindo que a evolução seja uma via de mão única. Entender a dinâmica entre essas três teorias é, no fundo, entender o debate sobre direitos sociais no Brasil hoje. Uma conversa que realmente esclarece muita coisa. Para a gente fechar, que pensamento final você deixaria para quem nos ouve continuar refletindo? A reflexão é a seguinte: a gente estabeleceu que o rol do artigo 6º é exemplificativo e que a sociedade evolui. Pensando nisso, quais novos direitos poderiam, no futuro, ser reconhecidos como sociais e essenciais? O acesso à internet, que a gente mencionou, o direito ao meio ambiente equilibrado e, o mais importante, como esse jogo de forças que a gente discutiu aqui, reserva do possível, mínimo existencial e proibição do retrocesso, se aplicaria a esses novos direitos. A resposta a essa pergunta vai definir o futuro do nosso Estado social.